6, nos versículos de 1 a 13. João, o quarto evangelho. E vamos meditar nesse milagre de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? João capítulo 6, versículos de 1 a 13, diz assim: Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães? Onde compraremos pão, para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Graças a Deus. Irmãos, esse aqui é um texto que é conhecido por todos, não é mesmo? Todos nós já ouvimos, os pregadores aqui, os pastores e aqueles que pregam a palavra, com certeza já trouxeram uma meditação sobre esse texto, não é mesmo? Mas mesmo assim, eu quero, com uma palavra, lembrando aqui do grande ensinador, pastor Russell Shedd, que partiu há alguns dias para a eternidade, numa das suas aulas. Eu não sei aqui quantos tiveram o prazer de ouvir o pastor Russell Shedd. Quantos tiveram esse prazer? Algumas pessoas. E uma das questões que ele dizia: você tem que ter o cuidado para que com aquele pincelzinho você separar algumas coisas e ver o que é que tem por detrás desta palavra. E é isso que nós queremos. Aliás, essa é a minha, é o meu, aonde que eu me conforto, não é? Aonde que eu me conforto na palavra, onde eu fico mais confortável de ir atrás dessa questão e ir tirando, como é que eu posso dizer, alimento para a minha alma, e eu quero repartir isso com os irmãos. O que isso representa? Você sabe que dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, João é um evangelho, eu já disse isso aqui, ele é o evangelho mais místico, mais metafísico, não é mesmo? É um evangelho mais espiritual. É tão certo isso, de que os 3, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinópticos. João é completamente diferente dos demais. Isso é nos detalhes, na riqueza, no lado espiritual. João, ele é com muito mais profundidade. Ele é mais profundo, ele é mais, enfim, mais espiritual. Isso é tão certo de que até os milagres que Jesus fez nos seus dias, os milagres que João escolheu para pôr no seu evangelho, não são nem chamados de milagres, são chamados de sinais. São sinais, os sinais, tal. Então, e aí eu entendo que, é claro que milagre, o pastor Lloyd Jones também disse que são parábolas. Mas o sinal, ele é alguma coisa que está apontando para algo.
E é com esse olhar, com essa luneta, que eu quero olhar esse milagre, para ver o que esse sinal aponta para mim e para você. Esse é um milagre também que, uma característica desse milagre, é o único milagre que Jesus fez que todos os 4 evangelistas registraram. Então, por aqui você já vê que é algo assim, é um milagre especial. É um milagre especial. A Bíblia diz, irmãos, assim, aí vamos caminhando de versículo em versículo, às vezes em palavras, em expressões de Jesus, que depois destas coisas, e aí então eu parei um pouquinho para ver o que Jesus quer, o que João quer dizer com esse depois dessas coisas. É claro que é o que antecede esse texto, o que foi dito antes deste texto. E aí você vai para o capítulo 4 e o capítulo 5, aonde Jesus ele cura lá no capítulo 5, ele cura aquele paralítico, que havia 38 anos, ele estava lá naquele lugar. 38 anos é uma vida. E aqui nós já vamos levando assim para o lado espiritual. Aqui nós já vamos começando a aprender. Então, numa visão, um pouco, como eu disse numa das quintas-feiras, uma visão assim, sabe aquela visão que nós temos com o globo, com o Google Earth, quando você pega lá de cima e aí você vê por exemplo, a América do Norte, todo aquele verdão, o mapa dos Estados Unidos junto com o Canadá e parte da América Central. Então, nessa visão, nós temos uma visão mais globalizada depois destas coisas. Jesus cura aquele camarada que havia 38 anos paralítico e como resultado daquela cura, o fato é de que eles resolvem matar Jesus. Você vai ler lá no capítulo 5, versículo 18, se não me escapa, eles definem, vamos ter que matar esse camarada. Vamos ter que matar esse camarada, porque esse camarada está indo na contramão da nossa religiosidade, ele está curando no sábado, tem tanto dia para fazer e tal. Depois ainda, para complicar mais, não é mesmo? Parece que Jesus gostava de cutucar a onça com a vara curta. Eu e o Pai somos um. E aquilo foi a gota d'água. Não, esse cara tem que morrer mesmo, esse cara está doido, vamos matar ele. E eu entendo, irmãos, que João coloca isso, porque entre o versículo 4 e o 5 e o 6, nós temos um período, um gap, um lapso aí de tempo de 4 a 6 meses. Não é assim na semana que vem. Tem no mínimo 4 meses de distância, um capítulo para o depois dessas coisas. Então, Jesus precisa de uma coisa. Eu vou sair daqui. Os camaradas querem me matar, olhando assim de uma forma bem humana para o texto. Os camaradas querem me matar, e aqui nós aprendemos algumas questões. Com essa questão já de início de Jesus Cristo. Não é mesmo? Às vezes nós entramos, irmãos, em caminhos, nós entramos em arapucas, como dizia o meu falecido pai, Eliseu, você está entrando em camisa de 11 varas, meu filho. Quem é que já ouviu essa expressão? Camisa de 11 varas. Você sabe aquele escove, camisa de 11 varas, é aquela questão, pegava um bambu e rachava o bambu assim em vários, e aí, mas o final do bambu ficava estreito, amarradinho, ficava o bambu mesmo. Aí você colocava umas argolas de arame e ia abrindo uma boca assim no bambu. E botava no canal que o peixe costumava andar. O peixe entrava, para você que não sabe, peixe não tem ré. Não é? Aí chegava lá, o bambu estreitava, o peixe não conseguia fazer a volta, ficava ali. Morria. Camisas de 11 varas. Você está entrando numa camisa de 11 varas. E tem situação, irmãos, de que nós entramos nessa situação, o Senhor mostra, como foi dito aqui, o pastor prega, o filho fala, o louvor fala e tal, e a pessoa entra muda como uma porta e sai muda como uma porta. Sabe uma coisa? Eu vou deixar você entrar aí nesse caminho que você quer, para que você aprenda. Ora, pois, entendeu?
E aí Jesus pega e diz, sabe de uma coisa, eu vou sair daqui. Eu vou sair. E aí Jesus sai de lá de Judá. Jesus sai de lá de Jerusalém. E ele sobe e ele vai lá para a Galileia. Lá no lado do mar da Galileia. Lá em um monte. Olha que coisa interessante. Eu gosto dessa expressão, irmãos. E que Jesus subiu no monte. Volta e meia, você vai escolher, você vai ver na Bíblia Sagrada, de que Jesus subiu o monte. Jesus subiu ao monte. O que é isso, irmãos? Jesus saiu daquele meio onde queriam matá-lo, onde eles queriam, enfim, né? Jesus cura, Jesus faz isso e eles viram o sinal. Irmãos, não é qualquer coisa. O camarada está ali, 38 anos, preso naquele... Aqui aponta para nós. Numa visão mais global, Jesus cura o homem da sua paralisia, porque ele nasce paralítico, não é mesmo? Ele nasce, nós nascemos paralítico, e depois Jesus é o nosso pão. Essa é uma visão lá de cima. Só que eu não quero pegar essa visão, eu quero chegar nesses detalhes, nas entrelinhas, debaixo das palavras. Jesus sai desse ambiente de incredulidade, Jesus sai desse ambiente de inimizade, Jesus sai desse ambiente de religiosidade. Sabe de uma coisa? Nós vamos sair daqui e vamos subir o monte. Volta e meia, Jesus, está escrito que Jesus sobe o monte. O que é subir o monte? Sair do nível, sair do ordinário, sair do cotidiano, sair, espiritualmente falando, sair do nível da incredulidade, sair do nível do zelo, da inveja. Porque o que matava os homens ali era a inveja que eles tinham, de que Jesus fazia, de que Jesus ensinava como ninguém ensinava. E Jesus sai desse nível. E Jesus vai para um outro nível. Subir o monte. Sair da mesmice. Sair da minha vidinha. Sair da minha vidinha medíocre. E subir o monte. Tem uma passagem que Jesus sobe o monte e que me apaixona. É quando ele sobe o monte. Logo depois, eu acho que é no capítulo 6, que ele sobe o monte. E aí os discípulos estão no meio do mar, daquele lago e tal, e Jesus desce o monte caminhando sobre as águas. Hein? Irmãos, eu já disse aqui, não é preciso você carregar uma plaquinha, não é preciso você carregar um sign dizendo eu estava no monte. Quem tem o hábito de estar, não é subir o monte, pode até ser aquele monte literal, não é? Pode até ser aquele monte. Mas naquele monte você tem que subir um outro monte, espiritualmente falando. Eu estou falando espiritualmente falando. Não é preciso você dizer que você subiu um monte, que você estava no monte, que você jejuou no monte, que você orou no monte. Não precisa dizer. Na Bíblia tem um camarada que ficou 40 dias no monte. Quando ele desce do monte, os homens dizem, fulano, bota um negócio aí. Cobre a tua face, porque a tua face está brilhando. Nós não conseguimos olhar para você. Você está brilhando, o que acontece? Ele estava no monte. O segredo, é claro que é um dos segredos. Jesus não fez nada do que ele fez. Preste bem atenção nisso. Jesus não fez nada do que ele fez porque ele era o Filho de Deus. Porque se Jesus fizesse alguma coisa daquilo que ele fez porque era o Filho de Deus, ele não servia para morrer por mim na cruz. Ele fez porque Jesus tinha montes. Jesus subia os montes. E ele não subia os montes para ver o luar. Ele não subia os montes porque ele gostava de vento. Ele não subia os montes para pegar, Não. Ele subia os montes para que lá nos montes ele achegasse um pouco mais do Pai, através do Espírito. E quando ele descia os montes, irmãos, quando ele desce do monte, o primeiro milagre ele toca, de Mateus, ele toca no leproso,
cura o leproso. Agora eu me apaixono é quando ele desce do monte e vai ao encontro daquele barquinho que está sendo engolfado, que está sendo dominado pelas águas. Como diz Lucas, a água batia como o martelo bate na bigorna. E Jesus vai caminhando sobre as águas. Aquilo que era o problema para os discípulos que estavam... Porque o nível do mar é o nível mais baixo. Não é mesmo? É o nível do mar, é o nível mais baixo da terra. Se bem que tem o Mar Morto que é mais baixo ainda. Mas ali é uma exceção. O nível do mar é o nível do homem. Não tem como descer mais. Quando Jesus desce, todos os problemas dos homens está aqui. Debaixo dos pés do meu Jesus. Não é lindo isso? Quando nós subimos os montes, quando nós descemos o monte, irmão, descemos cheio da graça, descemos cheio do poder. Não tem doença, não tem inimigo, não tem dificuldade, não tem situação que segura um homem que tem monte, que tem intimidade com Deus, de que volta e meia ele está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, em comunhão com Deus através do Espírito Santo de Deus. Então Jesus sai daquele nível de querer, de inveja e de incredulidade e de religiosidade, e ele sobe. Eu preciso de, sabe, botando Jesus bem no humano. Eu preciso sair do meio desses camaradas, eu preciso voltar a Deus, porque senão eu vou pecar. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Eu e você precisamos fazer isso. Viu? Nós precisamos subir os montes. Pode ser até aquele monte de travesseiro que você coloca lá no quarto. Eu tenho lá um sentador lá, que tem que ter tem que botar uns negócios, porque fica muito baixo. Aí eu boto um monte de travesseiro, e agora um monte de coberta, e ali eu subo o monte, e encontro com o meu Deus. Nós precisamos fazer isso. Pois bem, e aí então Jesus lá no monte, sobe lá o monte, e lá naquele monte, irmãos, nós podemos ver, a Bíblia diz de que o povo segue Jesus. E a Bíblia diz o porquê que o povo segue a Jesus. Um povo carente, um povo ignorante, um povo, sabe, irmãos, que estava seguindo Jesus não pelo que Jesus era ou Jesus é, mas pelo que Jesus fazia. Porque Jesus dava pão, e porque Jesus curava, e porque Jesus libertava, enfim. Então é muito complicada essa situação. Nós estamos vendo a situação do povo. E isso hoje, irmãos, até que dava para entender a questão do povo, se você for bem complacente, né? Jesus ainda estava no início do ministério, mas esse negócio de Jesus, do Messias, dava para dar uma desculpa para eles. Mas nós hoje, irmãos, ou você acha que, não aqui na The New Life, mas em outras igrejas por aí, você acha que o povo não vem para a igreja, não é para adorar a Deus, é para buscar alguma coisa, porque ele é a minha solução, porque o médico disse que não tem cura, porque o advogado disse que não tem jeito, então eu vou no culto. Você está me entendendo? Aquele povo ia atrás de Jesus por causa disso, um povo ignorante, um povo que ia até Jesus, não reconhecia em Jesus a necessidade da sua salvação, não via Jesus como Salvador. Eu vou a Jesus porque Ele é o meu Salvador. Eu não vou a Jesus pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é, pelo que Ele representa, pelo que a minha alma carece dEle. Eu preciso ir a esse Jesus. Eles não tinham essa visão completa. Eles não conheciam Jesus ainda. Nem os próprios discípulos. Quando ele entra no barco, que ele desce o monte e caminha sobre as águas e repreende o vento e repreende as ondas,
os discípulos dele dizem assim: quem é esse homem? Que até o vento e as ondas lhe obedecem. Havia muita ignorância no povo sobre a pessoa de Jesus. Mas mesmo assim eles vinham a Jesus. Mas hoje também acontece isso. Hoje dentro das igrejas também acontecem isso. Sabe, irmãos, eu entendo quando a pessoa diz: eu vou no culto buscar a minha bênção. Mas o culto não é lugar de buscar bênção, a princípio. Pode ser que eu esteja equivocado, volta e meia eu erro. Mas, se nós dizemos assim: eu vou ao culto, você está dizendo o seguinte: você vai cultuar. Não é isso? O que você vai fazer no culto? Eu vou cultuar. O que é cultuar? Cultuar é oferecer um culto. Cultuar é, em outras palavras, eu vou adorar. Eu vou lá bendizer o nome do Senhor. Eu vou lá glorificar Ele. Eu vou louvar. Eu vou levantar as minhas mãos. Eu vou me derramar. E nós cantamos isso. Me derramar. Mas chega aqui, irmãos. No fundo, a verdade é que nós viemos aos cultos e essa é uma arma, essa é uma ferramenta do Senhor, porque nós estamos com problemas, porque nós estamos com dificuldades, porque nós chegamos no nosso limite, porque a dificuldade bateu na porta, a doença bateu na porta e não tem mais saída. Aí então, nós procuramos Jesus. Mas que situação, não é mesmo? Que seria o contrário, como seria lindo ao contrário. Como seria maravilhoso, Senhor, a despeito de toda a minha necessidade, a despeito de todas as minhas limitações, a despeito de tudo que eu estou passando, eu quero te adorar. Essa adoração, irmãos, ela mexe com o céu. Ela mexe com o céu. E eu já disse aqui que uma certa feita, você sabe que eu tenho uma versão minha, uma versão que ainda não foi publicada, a minha versão da Bíblia. E nessa versão tem uma história que um dia o céu está aquela glória, aquela coisa tremenda lá no céu, e de repente Deus diz assim: para tudo aí, para, escuta, faz silêncio. O Gabriel: o que foi, Senhor? Escuta. Uau, que silêncio. De onde é que está vindo esse louvor? De onde é que vem esse hino? Estás escutando, Gabriel? O Gabriel está fazendo tanta coisa por aí, por que ele não pode fazer isso? Né? Lá é bem aceitável isso aqui, na minha versão. Senhor, esse louvor está vindo de Filipos. Gabriel, quem é que nós temos lá em Filipos? Senhor, tu mandou o Paulo e o Silas. Ué, mas eles não foram presos? Foram, Senhor. Mas antes deles serem presos, eles não foram surrados? Foram, Senhor. E esse louvor vem deles? Vem deles, Senhor. Gabriel, para tudo, menino, desce lá agora, abre aquele negócio, bota eles para fora, tira eles de lá. Essa é a adoração. Isso é culto a Deus. Eu não estou dizendo que você não faz o teu culto. Eu não quero dizer que você não deve vir buscar a tua bênção. Venha buscar a tua bênção. Mas venha sabendo quem é esse Deus. O que Ele é para você. O que você precisa desse Deus. Esse Deus, Ele é muito mais do que um médico. Ele é muito mais do que um ensinador. Ele é muito mais. Ele é o nosso Salvador. Se tiver ovelha, eu louvo. Se não tiver ovelha, ainda que o fruto da videira pode acabar tudo. Mesmo assim, eu te glorificarei. Esse é o louvor que o Senhor quer. É esse o culto que Ele quer. É esse o culto que Ele quer, irmãos. E nós somos bem inclinados a sermos aproveitadores. Não é mesmo? Nós somos inclinados a isso. Eu consigo ver isso nesse texto. Agora, mesmo a despeito dessa questão,
Mesmo a despeito dessa questão, mesmo a despeito dessa dificuldade, a Bíblia diz que uma outra questão que me chama muita atenção no texto é de que Jesus estava lá e de repente Jesus olha para aquela multidão. Hoje eu liguei a televisão para ver algumas coisas das notícias e tal, e aí só se fala no campeonato, né? Palmeiras foi campeão, aquela coisa toda, o Vasco voltou, tem gente feliz e tal, aquela coisa toda, enfim. Pois é. Quando Jesus viu aquela multidão, irmãos, Jesus tem uma visão diferente. O que é que você vê? O que é que nós vimos quando nós vimos aquela multidão? Eu não estou falando contra o futebol, não. Mas quando você vê aquela multidão toda lá, o que é que você vê? O que é que nós vimos? Quando nós vimos, por exemplo, aquela praia famosa lá no Rio de Janeiro, como é que é o nome daquela praia famosa lá? Copacabana. Na virada do ano. Vamos mudar um pouquinho. Na virada do ano. O que é que você vê quando você vê aquela multidão com rosas e com flores e entrando aí alguns metros mar adentro e de branco? O que é que você vê? O que é que nós vimos quando nós olhamos e vemos aquela multidão em fevereiro? Como é que nós vimos essa massa? Como é que nós vimos? Como é que você enxerga? O que é que acontece no meu coração, no nosso coração, quando nós vimos essa multidão? Hein? Quando a Bíblia diz, irmãos, que Jesus viu e se João sabe, se João registrou que eles estavam ali porque Jesus tinha pão e porque Jesus curava eles, Jesus também sabia. É claro, ele sabia. Mesmo por um motivo, eu vou usar uma palavra um pouquinho forte, mesmo por um motivo torpe, mesmo por um motivo equivocado, pastor Daniel, aquela multidão veio a Jesus, mesmo por esse motivo, mesmo sabendo, esse camarada vier aqui, sabe por quê? Porque eu tenho pão para eles. Se fosse eu, irmão, pois vai comprar pão lá no outro lado do mar, atravessa nado, se vira. Esse povo explorador. Jesus não. Mesmo sabendo. A Bíblia, Mateus contando o mesmo, Jesus se comoveu de íntima compaixão. Splagnizomai. Sabe, era uma ideia de que o centro da vida era nos intestinos, nas vísceras. Ele se comoveu com um sentimento visceral. Não sei se você já comeu aquela feijoada com... Não aquela que o porco passou do lado, aquela que o porco entrou. E depois, de algum momento, começa... Não é? Quem é que não passou por isso? Sabe do que eu estou falando, não sabe? Você sabe. Se riu é porque sabe. Dentro, nas vísceras de Jesus... Também quando ele vê aquela viúva enterrando o filho, a Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima, lá nas suas vísceras, lá dentro, no mais profundo do corpo de Jesus, no centro, lá dentro, nasceu essa compaixão, tanto pela mulher quanto por aquela multidão. Que visão diferenciada. Nós precisamos de colírio. Nós precisamos de santificar. Senhor, me dá a tua visão. Eu quero olhar para aquele vizinho desgraçado, que quantas vezes eu mandei ele para o inferno. Mata ele, Jesus! Eu quero olhar com ele com compaixão.
Eu quero ver ele como tu vês. Sabe, irmãos, cada um tem o seu lá, né? Cada um tem o seu vizinho, cada um tem o seu espinho, cada um tem. Pede a Deus para você olhar para ele com compaixão. Com compaixão. Irmãos, não é uma questão de ele querer ser, ele está dominado. Sabe, aprendemos hoje de manhã, não é que a criança não sabe, não, ela não está preparada para se defender. Aquele camarada, aquele vizinho, que é uma bênção de Deus, nós temos que orar diferente. Senhor, dá uma casa melhor para ele mudar. Hein? Senhor, abençoa ele, faz ele ganhar na loteria, para ele morar lá em Miami, Jesus. Nós temos que ter olhares diferentes, irmãos. Nós temos que ver a coisa diferente. Nós temos que olhar e ver naquela vida, naquela coisa dominada, naquela coisa que a imagem de Deus está completamente deformada. Nós temos que entender que ele tem uma alma, que a morte de Jesus, que Jesus disse lá está consumado, alcança ele. Nós temos que ter essa visão de Jesus. Porque senão o plano de Deus para nós, irmãos, começa por aqui. A nossa visão, como é que você vê? O que é que você vê? Mexe contigo o que você vê. É aí que vai começar o start. É aí que vai. Uma grande multidão o seguia. Enfim, deixa eu avançar rapidamente aqui. Como isso é verdadeiro? E aí então, Jesus chama alguém. Felipe, onde é que nós vamos comprar pão para dar a eles de comer? Não. Por que Felipe? Felipe está na Bíblia. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu marquei aqui. Felipe está na Bíblia 38 vezes. Nos evangelhos, cerca de 22 vezes. Sabe, Felipe, assim, não tem muita coisa interessante para se falar de Felipe, a não ser esse relato aqui, não é? Eu não sei se é tal, aí depois tem às vezes que é repetido, tal. Já Pedro é diferente, Pedro está 168 vezes. Olha a evidência de Pedro. Por que Felipe? Sabe, uma vez eu estudando e pregando, por que foi Pedro quem traiu Jesus? Por que Jesus encaminhou? Por que o plano, por que as coisas aconteceram para que Pedro fosse o traidor? Para que Pedro fosse aquele que iria, enfim, trair Jesus? Sim, ele negou. Traiu, né? Enfim, é nesse sentido que eu quero dizer, negou. Por que foi Pedro quem negou? Deixa eu arrumar então. Por que foi Pedro quem negou? Por que não foi um outro que é menos falado, não é mesmo? É que Pedro, irmãos, ele tinha uma certa evidência, não é mesmo? Essa evidência, olha, 168 vezes. O camarada era o the best dos discípulos, não é mesmo? Vai Pedro, vai lá falar com ele. Vai lá, na faculdade, quando eu estudava na faculdade, o pastor lá, o professor, colocava algumas questões lá, disse, pastor Eliseu, vai lá, você não vai falar nada? Eu não falo, você, rapaz. Pergunta, você tem dúvida? Pergunta, eu não tenho dúvida. Eu sei o que eu sei. Eu já sei o que é. Ele pode dizer o que ele quiser. Se ele fala comigo, se ele concorda com o meu pensamento, eu digo glória a Deus. Senão eu fico quietinho e tal, como o peixe e deixo as espinhas. Mas é aquela questão. Vai lá, Pedro. Pedro, você não vai falar nada? E foi justamente o Pedro que negou. Isso para mostrar, irmãos, de que nessa questão não existe o fortão. Não existe aquele que é o intocável. Não existe aquele que não tem condições e que nunca vai trair e que nunca vai decepcionar. Todos nós, se o Pedro negou, imagina eu. O Pedro que estava ali do lado e estava aquela coisa toda. Imagina eu. Imagina você.
Se o Davi fez o que fez, imagina eu, imagina você. Se não é a graça de Deus, se não é o amor de Deus, a mão de Deus nos guardando, eu tenho para mim de que essas questões acontecem com aqueles que estão no top, com aqueles que estão em evidência, justamente para mostrar que todos nós somos passivos dessas questões. E o Filipe, irmão, o Filipe foi chamado porque o Filipe era de Betsaída, ele conhecia a região. E justamente, irmãos, uma vez numa conversa assim de homens de Deus e tal, fulano, se o diabo fosse te tentar, em qual área ele te tentaria? Bom, eu não sei em qual área que ele me tentaria. Eu sei na área que ele não me tentaria. E qual é? No meu casamento. 5 meses depois, essa mesma pessoa estava pedindo conselhos e confessando o seu pecado. Sabe, irmãos, o que dizem o povo? Ah, tu és o Cristo, tu és o Salvador. Pedro, isso é grande. Daqui a pouquinho ele está negando. Por que Filipe? Porque Filipe conhecia a região. E é claro, a Bíblia diz, e nós entendemos de uma forma muito clara, a questão foi exatamente para provar, para mostrar para Filipe. Filipe, eu quero te mostrar que naquilo que você acha que você é o bambam, naquilo que você acha que você sabe tudo, naquilo que você acha que você domina, nessa situação, você vai rodar. É nessa situação. Filipe conhecia. Agora aqui entre nós, irmãos, a pergunta de Jesus, na minha versão, Jesus não queria pão. Jesus queria pão de Filipe? Claro que não. A última coisa que Jesus buscou em Filipe foi pão. Jesus não queria pão de Filipe, irmão. Mesmo que tivesse a padaria, mesmo que tivesse a padaria brasileira lá, naquele deserto e tal, você chegar em qualquer padaria, se tivesse o dinheiro, que era possível que tinha, eu preciso de pão. Olha, homens, nós temos 5.000. Quantos você acha de pão que eu vou ter que levar? O Marcos está junto com vocês lá? Não é o Marcos, é o outro lá, o sobrinho de Pedro. Você que olhou, todo mundo olhou para o Marcos lá. Meu amigão, você está com 5.000 homens, fora mulheres e crianças, adolescentes, blá, blá, blá. Mano, eu vou precisar de uma semana para arrumar esse pão para você. Não é mesmo? Pensa comigo, mesmo que tivesse o dinheiro, mesmo que tivesse a padaria, não, Senhor, não tem condições. O que é que Jesus queria? Jesus queria mostrar para Filipe, irmãos, de que tudo aquilo que você arrumar não é suficiente. Precisa da graça dele. Precisa de estar no controle dele. Precisa estar sob o domínio dele. Precisa estar debaixo da bênção dele. Jesus não queria pão, Jesus queria ver a fé de Filipe. Jesus queria exatamente isso, buscar isso. E isso aqui, irmãos, nós perdemos muito da Bíblia quando nós não nos colocamos no lugar da pessoa. Não é assim? Sabe, é um teste que aponta para mim e para você. Eu sou o Filipe. Quando você faz essa pergunta, quando você lê essa pergunta de Jesus e você se coloca no lugar de Filipe, e Deus perguntando, Jesus perguntando, escuta, o que é que Jesus queria dizer mesmo? A pergunta de Jesus é assim, na minha versão. Ô Filipe, eu quero dar pão para essa turma. Você me ajuda? Você está entendendo? Era isso. Você me ajuda? Eu quero alimentar esse povo. Você me ajuda? Porque olha a pergunta de Jesus. Olha uma palavra que define isso que eu estou te dizendo. Filipe, onde é que você vai comprar pão para eles?
É assim? Não é assim. Felipe, onde compraremos? Isso muda tudo. Isso muda toda a situação. Eu acho que Jesus ia fazer, irmão, sabe aquele canela de fogo? Canela de fogo, sapato de fogo. Eu acho que Jesus ia inaugurar isso lá, ia ser bíblico aí. Porque se Filipe desse essa resposta, só Senhor, o que tu vais fazer? Onde tu vais comprar o pão? O que tu vai? Eu não sei. Agora, se tu estás com ideia de botar pão para esse povo, eu sei que esse povo vai sair daqui arrotando pão. Não, Jesus ia dançar o trem do sapato de fogo lá no deserto. Era isso que Jesus queria ouvir de Filipe. O que você vai fazer, Senhor? Eu não sei. Agora, buscando assim essas questões de como nós somos traídos naquilo que nós confiamos, naquilo que nós achamos que entendemos, viu? E é aonde Jesus justamente é onde que nós somos testados. Um dia, lá em, não sei onde é que está escrito direitinho, mas está lá. O povo começa a resmungar contra Moisés, porque a Bíblia diz que o vulgo entre o povo começou a sentir saudades dos peixes, das cebolas e dos alhos. Eu não sei, alguém que sente saudade de comer cebola e alho. Cada um gosta e tal, eu gosto muito também. E isso chegou no ouvido de Deus. Chegou no ouvido de Deus. Para resumir, o texto está para nós voltar. Porque eu quero que você entenda que essas questões, elas são normais na nossa vida. O grande homem de Deus, Moisés, passou pelo mesmo problema de Filipe. Ó, santifica o povo aí, Moisés, porque amanhã, esse povo vai comer tanta carne que vai sair pelas narinas. O que Moisés disse? Ó, Senhor, bom, tu já dá o maná, isso, eu vi tu fazer coisas grandes e tal, mas Moisés não disse isso. Acaso matar-se-ia todas as ovelhas? E Deus diz assim, ó, e eles não vão comer carne um dia, não vão comer carne 5 dias, nem 10 dias, eles vão comer carne, até entalar de carne por 30 dias. Aí Moisés diz, o que é isso? Eu sei que tu és Deus, mas aí não, né? Não exagera. Moisés está dizendo, nem tu consegue fazer isso. O grande Moisés. O grande Moisés. Moisés perto de Filipe. Pergunta para Moisés, quem é Filipe? Não sei. Moisés é. Aí o que é que Deus diz? Acaso está encolhido o braço de Deus? Porque Moisés diz, vai se matar todas as ovelhas para que esse povo come? Ou todos os peixes do mar virão para que esse povo coma 30 dias carne? Aí Deus responde, está encolhido meu braço? Eu não sou Deus? Não sou eu Deus e tal? Isso é para mostrar, irmãos, que nós rodamos sim. Se Filipe rodou, se Pedro rodou, se Abraão rodou, se Moisés rodou, se Davi rodou, eu rodo com eles. Nós rodamos com eles. É muito comum isso aqui. Não deve de acontecer, mas acontece. Acontece. Olhe bem, Deus não muda nem os seus motivos, nem os seus princípios, nem as suas nações, nem as suas ações. A natureza humana também é a mesma. Também é a mesma. O que Jesus queria mesmo era isso aqui, Senhor. Filipe, eu quero alimentar esse povo. Você vem comigo? Você me ajuda? Deixa eu mudar essa pergunta aqui. Para pegar o que acontece, trazer para nós aqui hoje. Trazer aqui para nós hoje. Jesus fala assim, fulano, eu quero salvar. Você está me entendendo? Eu quero alimentar com pão aquele camarada. Você me ajuda? Mas, Senhor, aquele camarada não tem jeito. Irmão,
Jesus não está dizendo que é você que vai salvar. Ele quer trazer você. Sabe? Ele quer, o que Jesus fez com Filipe foi trazer os dois incrédulos para um milagre. O milagre de Jesus dependia da ação de Filipe e de André. Dependeram. Jesus gerenciou. Jesus fez o milagre. Porque, como foi dito aqui, às vezes, o milagre em si não é nada. Ninguém vê o milagre. Nós não vemos o milagre. Nós não vemos a multiplicação. Jesus não colocou o pão ali e o peixe, agora eu vou orar e vai... Não tem nada disso. Jesus começa, ora, agradece a Deus, parte o pão e vai distribuindo. Não tem um milagre. Você não consegue identificar, é claro, nós identificamos, porque todo mundo comeu, o milagre, mas onde é que está o momento do milagre? Jesus chama os dois e gerencia um milagre através dos dois. Assim é com nós hoje em dia. Jesus quer aquele teu vizinho endemoniado, aquele teu chefe, que você fica com vontade de falar em línguas estranhas lá no serviço, Jesus quer salvar ele. Jesus quer salvar ele. Ou não quer? É claro que ele quer. Você me ajuda? Eu quero alimentar ele. Você me ajuda? Eu quero dar pão para ele. Você me ajuda? Não tinha que fazer nada, irmãos. E aí é que está o segredo. Como é que Jesus salva? Às vezes uma coisinha. Aí entra o André. Olha, tem aqui O que é isso aqui? Mas o que é esses 5 pãezinhos? O que é esse? Irmãos, é a tua ação. Aquilo que nós fizemos, irmãos, como já aconteceu aqui na nossa igreja, um convite à irmã do Kleibster, Kleibiane, está ali a irmã Dilza. A irmã Dilza está salva através de uma coisa insignificante. Aceitou Jesus por uma coisa insignificante. A Dilza, eu quero que você vá no meu batismo. O Senhor salvou ela. Não é os 5 pãezinhos, não é os 2 peixinhos. O que é isso? Não, isso aqui não é nada. Mas é disso que o Senhor multiplica. É aqui que, sabe, é colocar esse convite, é colocar essa ação, é colocar esse gesto, é colocar essa atitude, é colocar esse desejo na mão do Senhor. Ou você salva alguém, ou eu salvo alguém. Eu não salvo ninguém. Eu não salvo ninguém, quem salva é Jesus. Mas eu quero salvar. Você me ajuda? Traz ele aqui. Irmãos, nós não fizemos isso com o patrão. Olha, eu vou te levar lá no camarada, ele está precisando. Chega lá, você fala com ele. Vai depender dele. Nós fizemos isso para o emprego. Nós fizemos isso para muitas outras coisas. Levamos o nosso amigo junto para ver se dá certo. Traz ele aqui dentro. Apresenta ele a Jesus. Ora ele, ora por ele. Ora por ele. Quantas das vezes que nós dizemos assim, não, mas esse camarada não tem jeito. Essa pessoa não tem jeito, esse camarada não tem jeito. Ele não tem jeito. Lembra aquele que Jesus falou lá para ir lá falar com Saulo? Como é que é o nome dele? Lá em Atos. Ananias. Sim, Senhor. Eu quero que você vá lá assim, assim, assim. E lá o Saulo. Não, Senhor, pelo amor de Deus, tu não sabe, esse cara não tem jeito. Tu não conhece o Saulo. Deixa ele ceguinho, que ceguinho ele vai fazer menos arruaça. Deixa ele ceguinho. Tu não sabe quem é esse camarada. Somos nós. É eu e você. Nós queremos pegar Jesus e colocar Jesus dentro do nosso conceito. Ananias, esse cara ele é meu escolhido. Senhor, tu não... Tá bom, Senhor, eu vou lá, mas é problema teu. Vai lá. Chama ele aqui. Bota ele aqui dentro. Apresenta ele para Jesus. Apresenta essa vida para Jesus. Coloca Jesus na coisa. Você não vai fazer nada. Você só vai fazer aquilo que você pode fazer. O impossível, ele faz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Cada um de nós deveríamos ver. Aqui eu devia me identificar com esse Filipe. Jesus não queria pão. Tudo isso aqui é que eu já pulei, já passei na frente.
Enfim, estou aprendendo agora com o pastor Linderson. Amado, coloca essas questões. Aprende isso. Desenvolve isso na tua vida. O Senhor quer fazer o milagre, quem faz é Ele. O difícil, quem faz é Ele. E quantas das vezes que nós temos situações impossíveis, não é mesmo? Situações complicadíssimas, que não tem jeito. Uma outra lição que nós temos que aprender aqui, trazer para Jesus. E o meu Deus, Ele vos auxiliará em todas as questões, diz Paulo aos Filipenses. Todas. Ou você acha que 5 pãezinhos e 2 peixinhos são pouca coisa? Para nós, o que você tem na tua mão, o que é que você tem, qual é o problema, qual é a dificuldade? Não, mas isso aqui o Senhor não vai nem olhar, isso aqui não tem sentido nenhum, isso aqui não tem valor. Para o Senhor tem. O Senhor sempre trabalhou com coisinhas insignificantes. Sempre Ele usou coisinhas pequenas. Sempre. É uma viúva, não é? Um corvo. Ele usou um corvo, ele usou o primo do urubu para fazer um projeto com Paulo, com Elias. Deus sempre usou essas coisinhas insignificantes. Uma funda. Senhor, eu não tenho nada, eu tenho uma funda. Pronto. É o suficiente. Quando não tem jeito, ele cria o jeito. Mas quando tem, ele usa o que tem. Eu só tenho uma funda, pois com uma funda ele derrubou o maior inimigo de Israel. A outra tinha uma agulha e linha, pois ele usou a agulha e linha de Dorcas. E assim vai. O que é que você tem? Coloca isso nas mãos do Senhor. Apresenta. Sabe, irmãos, de mim ele pede uma coisa, de você ele pede outra. Ele não vai pedir a mesma coisa. Ele não vai exigir de você o que você não tem. Fica de pé comigo. Em nome de Jesus. Ele não vai exigir de você algo que você não tem. Sai aí a procurar quem é que tem. O que é que você tem para apresentar para esse Jesus? Senhor, faça isso. Coloca nas mãos do Senhor. Coloca nas mãos do Senhor. Dê um passo em direção ao Senhor. Apresenta o teu problema. Apresenta a tua pequenez. Apresenta o teu recurso. E Ele vai multiplicar. As coisas começaram a multiplicar na mão do garoto. Existe uma outra questão aqui, irmãos, que é importante. Eu quero que você ouça de pé. Para mim concluir aqui. Esse garoto, irmãos, com esses pãezinhos e com esses peixinhos, ele não tinha ideia do que ia acontecer. Se não fosse a ação do Tiago, não, do André, se não fosse a ação do André, aquele garoto ia lá, ia comer o lanche dele, ia voltar, e no outro dia ele estava brincando lá de pegar, não sei do que eles brincavam. Não é? Só que a ação de André mudou a história por completo daquele garoto. E eu tenho certeza de uma coisa. Quando eu me encontrar com ele lá no céu, eu vou abraçá-lo. Aquele ato de André, irmãos, mudou a história daquele garoto. Hoje tem gente pregando enquanto Jesus não voltar, esse garoto vai ser pregado. Enquanto Jesus não voltar, esse garoto vai ser trazido. O ato de André e os pãezinhos e os peixinhos do garoto vai ser trazido. O que eu quero dizer? O que nós aprendemos com isso aqui? Um gesto desse, levando para o espiritual, de que o Senhor quer salvar, de que o Senhor quer curar, de que o Senhor quer libertar. Um convite que você faz, trazendo alguém até Jesus, apresentando alguém até Jesus, vai mudar a história para a eternidade dessa vida. Voltando aqui para a irmã Adilza, o convite que a menina fez para ela mudou a história da eternidade. Não é assim, eu fico rico, curou, pode até ter curado, pode até ter mudado, ganhado um pouquinho mais de dinheiro, a vida melhorou, mas isso aí é passageiro. Algo aconteceu naquela vida
que mudou a eternidade. Não menospreze um convite. Não menospreze uma ida à casa. Eu vim aqui te buscar. Ah, mas eu não tenho carro, tal. Vá lá, irmãos, ele está amarrado, ele está acorrentado, ele está dominado. Paulo diz que ele está debaixo. Upo Martin, ele é escravo do pecado. Ele não tem uma inclinação, ele não tem visão espiritual, ele não tem vida no espírito. Se alguém não for lá buscá-lo. Pensa nessa palavra. Marca esta palavra no teu coração. Desenvolve esta palavra no teu coração. Mas é que eu não sei fazer nada. Irmão, não é à toa que são 5. Ainda os pãezinhos eram pães de pobre. O pão mais pobrinho. O pão mais simples. Eu tenho certeza, irmãos, de que você tem um celular. Quem não tem celular aqui, levanta a mão. Está vendo? Todo mundo tem um celular. Você tem muito mais do que 5 pãezinhos. Você tem muito mais recursos do que aquele guri. Se o Senhor chegar até você, você pode apresentar muito mais do que aquele guri apresentou. E o Senhor fez aquela coisa tremenda. Eu quero te convidar a vir à frente. Tem alguém aqui que ainda não conhece esse Jesus? Tem alguém aqui que... Sabe esses meus pãezinhos que eu apresentei hoje como a minha prédica? Rapaz, você ia mudar. Você vai, se tiver alguém aqui que não conhece Jesus, que ainda não deu esse passo, você vai fazer o meu dia hoje. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer vir à frente? Eu quero orar contigo. Não temos ninguém, todos são salvos em nome de Jesus. Então eu quero convidar você que tem algo para apresentar e que acha que é pouquinho, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. Irmão, se você colocar a tua vida nas mãos do Senhor, você vai ver o que é que Deus faz com alguém que diz que não sabe pregar, que não sabe cantar, que não tem nada para apresentar. Se você te colocar, já que você não tem nada, Senhor, o que eu mais precioso tenho, a minha vida, eu coloco nas tuas mãos. Chega aqui à frente, eu quero orar contigo. Em nome de Jesus. Isso. Vem à frente. Perto quero estar, junto aos teus pés. Aleluia. Pois prazer maior